Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre um acontecimento do volume 4.5, o dia que a Sakura recebeu uma carta de amor. Bom, vamos lá. O Kiyotaka foi acordado pelo Yamauchi. Ele estava apertando a campainha. O Yamauchi tinha escrito uma carta de amor para a Sakura. O nosso protagonista dá uma olhada nela e fala que é uma carta de amor bem simples e muito formal no começo. O Yamauchi fica um pouco triste com a opinião que recebeu. O Kiyotaka pergunta o motivo da carta ser impressa em vez de ser escrita à mão. O Yamauchi responde que como sua letra é feia, ficou preocupado de que a Sakura não conseguisse entender o que estava escrito. O Kiyotaka diz que se ele quer transmitir o seu amor, escrever à mão seria a melhor maneira. Ele faz outra pergunta por que o Yamauchi usou uma fonte tão assustadora. O Yamauchi fala que essa fonte tem impacto. Deixa a carta com um ar de eu tenho pensado em você há muito tempo. O Kiyotaka diz que o verdadeiro problema da carta é a última parte. Nela o Yamauchi fala que se a Sakura sair com ele, vai entregar os seus pontos todos os meses. Ele queria transmitir a sua paixão dessa maneira. O Kiyotaka não nega que as garotas gostavam de estabilidade financeira. Só que nesse caso parecia que o Yamauchi estava se oferecendo para pagar a Sakura para namorar com ele. O Kiyotaka pergunta se ele está realmente pensando em se declarar para a Sakura. O Yamauchi responde que sim, ele diz que até pediu ajuda da Kushida. O Kiyotaka fica se perguntando sobre o que ele deveria fazer. O Yamauchi queria que o nosso protagonista entregasse a carta. O Kiyotaka achou que tinha escutado errado. O Yamauchi fala que não tem confiança para entregar a carta. Então ele quer que o Kiyotaka faça isso no lugar dele. O Yamauchi diz que se o Kiyotaka fazer isso, ele vai ajudar o nosso protagonista quando ele precisar. Isso faz o Kiyotaka acabar aceitando. O Yamauchi queria colocar algo a mais na carta. Ele queria saber a resposta da Sakura atrás do prédio da escola. Existia um boato que quem se confessar por ali, a confissão daria certo. O Kiyotaka pergunta para o Yamauchi se deveria ser ele mesmo a entregar a carta de amor. O Kiyotaka achava melhor que fosse o Yamauchi entregando. Só que o Yamauchi responde que isso seria impossível, já que ele não conseguiria. Essa confissão tá toda errada. Para piorar a situação, o Yamauchi fala para o Kiyotaka não dizer para a Sakura quem estava se declarando. Ele queria deixar ela pensar que é o Kiyotaka que está se confessando. O Yamauchi achava que quando a Sakura ver que é o Kiyotaka que está se declarando, ela vai ficar decepcionada. Com isso, as suas chances vão ser melhores. A dica que dou para todo mundo que está assistindo esse vídeo é não seja como esse cara. O Kiyotaka diz que receber uma declaração de amor de alguém que não se pode ver é assustador. Ele tenta fazer o Yamauchi mudar de ideia, mas a Sakura aparece no local. A Kushida tinha ajudado o Yamauchi, fazendo a Sakura ir ao local do encontro. Sendo mentiroso como sempre, o Kiyotaka fala que foi ele quem pediu para a Kushida chamar ela. Isso deixa a Sakura aliviada, já que ela não costuma falar com a Kushida. Só que isso faz surgir uma dúvida na cabeça da Sakura. Por que o Kiyotaka pediu para a Kushida fazer isso sendo que ele mesmo poderia chamar ela? O Kiyotaka responde que é uma situação complicada. Ele não sabia como explicar, afinal de contas, não tinha experiência com romance. Até que ele toma a atitude de entregar a carta. A Sakura pergunta o que era aquilo. O Kiyotaka fala que ela vai entender assim que ler. A Sakura ficou achando que era o Kiyotaka quem estava se declarando. O nosso protagonista até diz que foi uma pessoa anônima que pediu para entregar a carta, mas a Sakura não deve ter escutado. Ela ficou tão abalada que quase caiu. A Sakura ficou muito quente, achando que tinha recebido uma carta de amor do seu amado. Ela pergunta ao Kiyotaka sobre a Suzune. Pergunta se ela vai ficar com raiva. O Kiyotaka não entende a pergunta. Ele não sabia por que a Suzune ficaria com raiva. A Sakura parecia que ia desmaiar. O Kiyotaka faz questão de repetir que aquela carta não era dele sim de outra pessoa. A Sakura não sabia o que fazer com a carta. O Kiyotaka diz para ela que bastava ler e responder. A Sakura fala que não pode. O Kiyotaka pergunta se ninguém nunca tinha se confessado para ela. A Sakura responde que não. O Kiyotaka achava que a Sakura tinha recebido várias declarações de amor, já que ela era fofa. Como não tinha coragem de ler a carta sozinha, a Sakura pede para o Kiyotaka ler junto com ela. Só que ele se recusa a fazer isso. O Kiyotaka achava que o Yamauchi não gostaria disso. A Sakura não fica nem um pouco feliz de ter que fazer isso sozinha. O Kiyotaka diz que a carta talvez seja de alguém que ela gosta. A Sakura fala que isso não é possível. Ela depois se corrige e diz que é porque ela não gosta de ninguém. A Sakura foi para o seu quarto ler a carta. Assim que ela foi embora, o Yamauchi aparece perguntando como foi. Pergunta como ela reagiu e se parecia feliz. O Kiyotaka responde que a Sakura ainda não leu a carta. O Yamauchi acredita que vai ficar tudo bem. O Kiyotaka pergunta por que ele acredita nisso.
O Yamauchi responde que é com base na forma que ela age com ele. O Kiyotaka pergunta como a Sakura age. O Yamauchi diz que a Sakura desvia o olhar toda envergonhada. Ele fala que não é só isso. Sempre que a Sakura fala com ele, ela suspira depois. O Yamauchi acha que isso é suspiro de amor. Já o Kiyotaka acha que a Sakura suspirou de cansaço por lidar com alguém tão cheio de energia como o Yamauchi. No meio da noite, enquanto já se preparava para dormir, o celular do Kiyotaka vibrou. Era uma mensagem da Sakura perguntando se ele estava acordado. Como ela tinha que se encontrar com o Yamauchi amanhã às 5 da tarde. A Sakura pergunta se poderia se encontrar com o Kiyotaka antes. Os dois marcam de se encontrar atrás do prédio da escola. Quando o Kiyotaka coloca o celular no chão, ele volta a vibrar. Era outra mensagem da Sakura. Ela pergunta se estava tudo bem ligar para ele. O nosso protagonista liga para a Sakura. Ele pergunta se ela não consegue dormir. A Sakura responde que não, que quando pensa no dia de amanhã, ela fica muito nervosa. A Sakura diz que não sabe nada do Yamauchi. Ela acha isso assustador. A Sakura fala que o Yamauchi não fez nada de errado, mas acha que não quer isso. Ainda assim ela sente muito por ele, já que ele gosta de alguém como ela. A Sakura não sabia o que fazer. Ela se pergunta por que ela tem que sofrer assim. A Sakura pergunta se o Kiyotaka está namorando alguém. Ele responde que não, que nunca namorou e que nem está namorando atualmente. A Sakura fica feliz de saber disso. Ela faz outra pergunta. A Sakura queria saber se alguém tinha se confessado para o Kiyotaka. Ele responde que tem zero experiência como ela. A Sakura novamente fica feliz. Os dois continuam conversando até que finalmente a Sakura fica com sono. Às 4 da tarde, o Kiyotaka e a Sakura se encontram. Ela ainda estava preocupada sobre o que deveria fazer. Os dois caminham juntos, até que começa a chover. As suas roupas ficam molhadas por conta da chuva. Eles se abrigam atrás do prédio da escola para se proteger da chuva. O Kiyotaka pergunta se a Sakura está bem. Ela responde que sim e faz a mesma pergunta para o nosso protagonista. Ele também responde que está bem. Eles ficam conversando até não ter mais sobre o que conversar. Era um cenário que os garotos sonhavam. Talvez até o Yamauchi desejasse algo assim. A Sakura ainda não sabia o que fazer sobre a confissão. O Kiyotaka disse para ela responder com base no que sente. Ela pode aceitar ou rejeitar o Yamauchi. Ou até mesmo poderiam começar sendo amigos. O Kiyotaka também diz que ela poderia adiar a resposta. E se ela não conseguisse responder, ele poderia contar a resposta para o Yamauchi. A Sakura fala que ela mesmo vai responder. Ela diz que vai recusar a confissão. Só que a Sakura não se achava qualificada para rejeitar alguém. O Kiyotaka fala que ela não tem que se desculpar. No fundo essa paixão é unilateral. Não há nada estranho em recusar alguém se você não sente a mesma coisa. Nessa situação não existe tal coisa de ser desqualificado. O Kiyotaka achava que era hora dele voltar, já que o Yamauchi poderia aparecer. Só que a Sakura pede para ele ficar. Ela fala que sem ele ali, ela não conseguiria dizer nada. A Sakura agarra a manga do Kiyotaka. Como ela ajudou o nosso protagonista algumas vezes, ele decide retribuir o favor. Cerca de 15 minutos depois, o Yamauchi aparece. Ele pergunta por que o Kiyotaka estava ali. Ele responde que como a Sakura não tinha coragem de falar com o Yamauchi sozinha, ela pediu para ele ficar. O Yamauchi pergunta para a Sakura se ela leu a sua carta. Ela responde que sim. Enquanto segurava a sua saia, a Sakura pergunta por que o Yamauchi gosta dela. Ela diz que existem pessoas mais fofas que ela. O Yamauchi responde que gosta dela e pergunta sua resposta. A Sakura fala que sente muito. Ela diz que não pode retribuir os sentimentos. A Sakura não conseguia mais suportar a situação. Ela se curvou e depois saiu correndo. O Yamauchi fala que é embaraçoso ser rejeitado na frente de um amigo. Ele não culpou o Kiyotaka pela rejeição. Na verdade, o Yamauchi diz que se sentiu quase aliviado. Ele estava quase alegre. O Yamauchi fala que foi um verdadeiro idiota. Ele estava apenas causando problemas para a Sakura. Ela tentou com muito cuidado não machucar ele, um garoto que ela não gostava. O Yamauchi se sente culpado. Ele é livre para gostar da Sakura, mas aprendeu que transmitir os seus sentimentos a alguém vem com responsabilidade. O Kiyotaka diz que o Yamauchi não está tão chateado como pensava que ele ficaria. O Yamauchi fala que a Sakura é fofa e que queria que ela fosse sua namorada, mas não gostava dela de verdade, só estava olhando para o seu corpo e rosto. Afinal de contas, se ele gostasse realmente dela, estaria se sentindo bem pior quando foi rejeitado. Nessas horas penso que a Arisu fez bem em castigar ele. O Yamauchi diz que vai seguir em frente e encontrar uma garota que gosta de verdade. Ele fala que é grato ao Kiyotaka. O Yamauchi também pede desculpas por ter envolvido ele nesse caso da Sakura. O Kiyotaka diz que está tudo bem, afinal eles são amigos.
O Yamauchi empresta o seu celular para o Kiyotaka. Ele pensava em emprestar só se a confissão desse certo, mas mesmo não dando, resolveu emprestar para o nosso protagonista. Bom, a história da carta de amor termina por aqui. Até a próxima.